Bom dia! Estamos aqui novamente para apresentar o quadro Marilsa Entrevista. E hoje nós estamos com a professora Daniela, da ETEC, de Suzano, e nós vamos falar um pouco sobre ecologia social. Por favor, professora Daniele, é um prazer estar com você hoje. Olá, bom dia. Gostaria muito de agradecer a Marilsa por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito de um assunto que eu acho extremamente essencial nos dias de hoje, que é a ecologia social. Muitos falam, né, da ecologia ambiental. A ecologia ambiental ela está muito difundida aí nos nossos meios, mas a ecologia social ela é pouco discutida nos dias de hoje, né? Ela acaba aparecendo em assuntos mais aleatórios do nosso dia a dia. Então, eu acho de extrema importância a gente parar um momento para falar a respeito da ecologia social. E então, Daniela, vamos falar então um pouco sobre a ecologia social. O que é a ecologia social? Ai, desculpa, a câmera ela caiu aqui, eu tive que ajeitar. Mas então, retomando, né? Então, é essencial que a gente pense como que está a minha aquisição de produtos. Então, eu compro aqui no meu bairro, fortaleço a minha comunidade, fortaleço o meu município, ou eu estou fortalecendo outro município. É claro, né? Vivemos todos em sociedade e qualquer fortalecimento social é essencial. Mas se eu vivo aqui, se eu vivo neste bairro, se eu vivo nesta cidade, eu preciso fortalecer o meu ambiente, né? Para que haja uma melhoria de qualidade de vida, para que haja uma melhoria das relações sociais, um fortalecimento social. Bom, então assim, qual seria a importância da ecologia social? Bom, a importância da ecologia social, ela está relacionada ao fortalecimento de uma determinada sociedade, né? No fortalecimento de uma comunidade, né? Então, a partir do momento que eu repenso as coisas que eu faço, que eu repenso o modo como eu me relaciono com o meu ambiente, isso está relacionado não só, como eu disse, às questões ambientais, mas também ao social, né? Se eu tenho o hábito de cumprimentar as pessoas, se eu tenho aquela predisposição para auxiliar sempre que necessário, sempre que possível. Então, é repensar as minhas atitudes em relação ao meio, em relação ao outro, né? Em relação à vida mesmo, né? Como que o homem se coloca dentro daquele contexto onde ele vive. Então, eu acho que essa é a importância. Vivemos num momento onde precisamos fortalecer as relações sociais para cuidar das outras partes da sociedade, né? Estamos numa sociedade mais violenta, então como que eu me relaciono com o outro? Vamos juntos identificar quais são as causas daquela violência, vamos estabelecer estratégias para minimizar os impactos daquela violência. E assim a gente vai caminhando, né? Eu tive contato com um empreendedor social que ele fala que a sociedade ela não deve se comportar como se fosse um jogo de tênis, onde eu jogo para você errar, né? Tem que ser como um jogo de frescobol, onde eu jogo para você acertar, né? Que a graça das relações do jogo é eu jogar para você acertar e não eu jogar para você errar. Então, a importância da ecologia social é essa, é um chamado para a gente jogar frescobol social, né? Então, você joga para que eu acerte e eu jogo para que você acerte. O seu crescimento significa indiretamente o meu crescimento. Se eu tenho uma sociedade fortalecida, gerando renda, gerando emprego,
mais humana, mais acolhedora, as pessoas elas se sentem melhor e melhora a qualidade de vida para todos, de um modo geral. Nossa, tem bastante novidade, não é? Então, vamos então entender também o que seria a ecologia ambiental. Bom, a ecologia social, ela é basicamente a base, né? Ela é uma parte da ecologia. A ecologia ambiental, ela estuda, né, o equilíbrio entre os organismos vivos, de um modo geral, o ser humano, as plantas, né, os animais como um todo, os micro-organismos, como que ocorre as relações entre esses organismos e com os organismos de outra espécie, bem como deste com o meio ambiente, né, com as relações climáticas, com a relação de solo, com o meio físico de um modo geral. Então, para haver um equilíbrio ambiental, essas relações elas têm que estar em harmonia, em equilíbrio dinâmico. Não necessariamente harmonioso o tempo todo, né? Porque a gente tem algumas relações como predação, que são desarmônicas, né? Que alguns organismos têm prejuízo, mas as relações ecológicas, né, de ecologia ambiental, elas prezam para um equilíbrio dinâmico do planeta como um modo geral. E a gente pode estudar esse equilíbrio dinâmico dentro de um ecossistema específico ou de um bioma, né? Então a gente pode falar do equilíbrio que ocorre dentro de um manancial ou dentro de um bioma como a Mata Atlântica, né? Que é o bioma onde nós estamos inseridos. Ou então no próprio planeta, como tem sido muito discutido a questão das mudanças climáticas, da crise hídrica, né, da poluição ambiental. Então, a ecologia ambiental, ela vai estudar esses equilíbrios ecológicos, né, mais, vamos dizer assim, mais específicos do nosso planeta. Específicos é até estranho, né, porque os assuntos eles são tão amplos, né, e tão complexos, mas ele fala sobre isso, né, as relações que existem entre os organismos vivos entre si e o meio ambiente de um modo geral, né, o meio físico. A ecologia social, ela também preza por esse equilíbrio dinâmico, ela também preza por essas relações, mas ela coloca o homem como o papel norteador dessas relações, né? Então ele estuda praticamente as relações sociais para se alcançar esse equilíbrio dinâmico, esse equilíbrio das relações ecológicas, de um modo geral. O que motivou você a entrar nessa área da biologia? Bom, o que me motivou, né, a entrar nessa área? A biologia ela é tão ampla, né, que às vezes para a gente se interessar por uma linha de pesquisa, assim, ela é muito, muito difícil. Mas, na verdade, eu sou apaixonada por esse assunto, porque eu fiz ciências biológicas, né, acabei trabalhando um tempo com educação ambiental, depois eu fui fazer mestrado e doutorado na área de biodiversidade vegetal e meio ambiente. E durante essa minha caminhada de estudos, né, eu percebi que o homem ele acabava sendo tratado muito como vilão do ambiente, né, como o algoz das relações ecológicas. E isso sempre me incomodou. E aí, nesse meio do caminho, eu fui conhecendo pessoas que faziam diferente, né? Que estabeleciam uma relação mais justa com a terra, que estabelecia uma relação mais justa com o seu semelhante, né? Que trabalhava na organização social, de uma forma de você mobilizar pessoas em prol de um objetivo comum, de ouvir as necessidades dessas pessoas e trabalhar de forma a auxiliar a organização daquela comunidade. E isso me encantou, porque eu vi que o homem, na verdade, ele é um indivíduo que ele está aqui para auxiliar, né? Ele está aqui para construir
Então, isso me motivou a estudar mais, a ler, né, a procurar, a buscar o que essas pessoas fazem, né, e quais são os impactos que isso causa no indivíduo. Durante, né, eu ministro aula, né, como você mesma falou no início, eu ministro aula na ETEC de Suzano, onde tem o curso de técnico em meio ambiente, e eu dava aula, inclusive, de projetos em educação ambiental e dinâmica dos sistemas, que são e manejo e recuperação vegetal. Então, são 3 disciplinas que faz com que a gente olhe de uma forma diferenciada para as relações, né, tanto da ecologia ambiental quanto da ecologia social. E cada vez que eu fui me aprofundando, que eu fui estudando, que eu fui tendo contato com pessoas que faziam a diferença, você se encanta, né? A partir do momento que o outro vai, se predispõe a auxiliar numa tomada de decisão que vai fazer um bem coletivo, é incrível, né? Não tem como você sair de uma experiência dessa sem motivação, né? Sem se sentir tocado por aquela experiência. Então, é isso que me motiva a falar sobre ecologia social, a apresentar isso para os meus alunos, porque eu acredito que eles serão multiplicadores, né? E eu sensibilizo para uma tomada de consciência também, porque eles, né, farão a diferença na comunidade, na sociedade de um modo geral. Então, a gente prepara esses alunos para a vida de uma forma geral, né? Não no aspecto só cognitivo, mas também no emocional. Então, quanto mais pessoas sensibilizadas para olhar o meio, para olhar seu semelhante de uma forma diferenciada, isso já é um ganho que a gente tem para a nossa própria sociedade. A ciência está em constante transformação, né? E também com as tecnologias que fazem com que a gente tenha certeza sempre maior de tudo que vai sendo descoberto. Então eu queria saber assim, olha, sobre a oxigenação, não é? Que o planeta Terra, ele tem assim as plantas, não é? Que fazem a fotossíntese. Mas enfim, elas fazem a fotossíntese, mas também respiram, portanto, consomem oxigênio, não é? Bom, em épocas passadas, a gente aprendeu assim que o fitoplâncton, né, é que promovia a maior parte da oxigenação. Bom, atualmente, com tantas descobertas que se fazem, ela continua sendo a maior promotora da oxigenação do mundo? Ou se descobrir que existem outro tipo de renovação do ar? É verdade. A ciência está sempre renovando, está sempre se questionando, né? Novas informações surgem e tal. E como você mesmo disse, né, antigamente até falava que a gente não podia ter plantas no quarto porque elas respiravam à noite, podia matar a gente e tal. Então, assim, a evolução do conhecimento, ela nos mostrou alguns equívocos, né? E realmente, a produtividade do nosso oxigênio, ele vem do ambiente marinho mesmo, né? Através dos fitoplânctons. Por que isso acontece? As plantas, como você mesma mencionou, elas fazem fotossíntese e respiram, né? Então, durante o seu crescimento e desenvolvimento, até chegar numa planta adulta, a atividade metabólica dela é muito acelerada. Então, o oxigênio líquido que a fotossíntese poderia proporcionar, ela acaba sendo consumido para gerar sua própria energia. Então, é um negócio de retroalimentação. Então, a quantidade de oxigênio livre que tem disponível para a gente é muito pequena. Quando a gente fala desses fitoplâncton, das algas e tal, elas não precisam de tanta energia para sustentar seu crescimento e desenvolvimento, porque são seres menores, né? Então, a gente tem uma produtividade líquida de oxigênio
muito maior. Mas também a gente não pode tirar a importância das florestas, né? Porque pegando um gancho aí com a questão da fotossíntese, durante o crescimento e desenvolvimento das plantas, ela pode não liberar uma quantidade de oxigênio tão significativo para a atmosfera, porém ela remove o dióxido de carbono, né? Que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E se a gente tem um maior acúmulo desses gases, a gente potencializa o aquecimento do planeta e, consequentemente, a gente tem a questão das mudanças climáticas. Então, as plantas, de um modo geral, ela tem essa importância, que eles chamam de sequestro de carbono, que é quando durante o desenvolvimento ela vai tirando o CO2 da atmosfera e colocando na biomassa. Mas uma floresta mesmo, já madura, ela tende a este equilíbrio entre o consumo de CO2, a produção na respiração e tal, só que ela acaba se tornando um estoque de carbono. A partir do momento que a gente desmata ou queima essas florestas, todo aquele dióxido de carbono a gente devolve para a atmosfera. E se a gente não tiver um planejamento de replantio, esse CO2, ele acaba ficando acumulado ali na atmosfera. Né? Então, esse processo bioquímico, fotossíntese e respiração, eles têm uma sintonia fina que eles são essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental, né? Seja na produção do oxigênio lá no ambiente marinho, ou até mesmo em águas doces, como também a gente está falando da floresta madura, né? A própria agricultura que você planta, a planta cresce, tem um estoque de carbono, você remove, consome, só que em compensação você planta de novo, isso também auxilia na questão do sequestro de carbono. É claro que aí a gente tem que pensando aí na ecologia social, a gente tem que pensar nos modos produtivos, né? Como que a gente pode produzir de uma forma que esteja de acordo com a ecologia ambiental, com práticas mais sustentáveis e relações humanas mais justas. Mas, de qualquer forma, a própria agricultura, ela também tem esse papel de manutenção aí do CO2 e do oxigênio da atmosfera, né? Além de proporcionar esse conforto climático que as florestas, de um modo geral, têm. Então, quando a gente pensa, né, a sacada científica aí das florestas e da produção e consumo de CO2, ele está pautado nesses benefícios mais complexos, né? Então, a gente tem que olhar para essas reações bioquímicas que ocorrem de uma forma integrada. Então, eu estou produzindo o oxigênio, mas eu estou produzindo porque eu estou consumindo o CO2. Então, eu estou produzindo biomassa, então eu estou fazendo o sequestro de carbono. Esse oxigênio, os organismos que não são capazes de realizar fotossíntese consomem para produzir a energia e solta CO2. Então, assim, é um equilíbrio muito fino e dinâmico. Então, compreender essas reações, compreender como que esses gases, eles se renovam, né, e eles se reciclam dentro do ambiente, me faz olhar para os organismos que são responsáveis por aquilo. Então, eu preciso das plantas, eu preciso dos animais, eu preciso dos fitoplânctons, eu preciso das algas, eu preciso de todos os organismos de um modo geral. E isso, o homem, ele precisa entender que ele é parte de uma engrenagem, né? Aliás, ele é uma peça de uma grande engrenagem que faz o planeta funcionar. Então, ele não pode falhar, ele não pode atuar de forma não sincronizada com o restante da engrenagem, porque senão o negócio para de funcionar, senão o negócio quebra, né? Então, a gente está vivendo num momento onde a engrenagem ela está se quebrando. Então, por isso a importância de você repensar o seu papel dentro daquele meio e entender como essa engrenagem funciona, né? Então, eu entender que existe a fotossíntese, que é a produção de oxigênio, que é essencial para a minha sobrevivência, está relacionado com o consumo de um gás, que quando ele se acumula, ele pode me prejudicar. Então, qual que é o meu papel dentro dessa engrenagem toda?
é buscar um equilíbrio maior com o ambiente, para não quebrar. É isso. Bom, assim como existe essa evolução que faz com que a gente tenha uma melhor, um melhor conforto, vamos dizer assim, né? De utilizar essa tecnologia para o nosso conforto. Mas, por outro lado, esse descarte, vamos dizer assim, também, de aparelhos, como o celular, por exemplo, pilhas, etc., cada vez com maior número, é um problema sério, né? Então, como está sendo feito esse descarte de uma forma assim, para que não haja problemas com o meio ambiente? O descarte de produtos, ele é realmente um mal da nossa civilização, né? Existe uma política, né, uma lei que se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela estabelece, ela regulamenta o descarte correto de vários produtos. E assim, ela estimula, né? Ou então ela faz com que haja o que a gente chama de logística reversa, que a indústria que produziu aquele produto, ela tem a responsabilidade de recolher e ela fazer o descarte correto e às vezes até reutilizar o que dá para reutilizar. Então essa política, né, essa legislação, ela já existe. O que falta, na verdade, é uma integração entre a sociedade, né, civil, a indústria e o poder público. Porque também não adianta a indústria investir em logística reversa se a comunidade ela não se organizar para poder fazer a separação dos utensílios de forma correta. A primeira coisa que a gente sempre pensa quando se fala em resíduos é a questão do repensar, né? De eu preciso realmente daquele produto, né? Eu não preciso, então eu recuso aquele produto. Se eu preciso daquele produto, eu tenho que ver como que é o descarte, então eu já tenho que pensar em antemão como que se quebrar, na hora de eu descartar, onde é que eu vou fazer isso de forma correta e consciente. Reciclar o que dá para reciclar, e reciclagem é voltar o material para a indústria, né? Então a gente pensa que fazer um vasinho com uma garrafa PET eu estou reciclando. Não, eu estou reutilizando aquele material. A reciclagem é quando ele volta para a indústria e ele é transformado num outro produto, né? Então, quando eu falo camisetas de garrafa PET, eu estou falando em reciclagem. Quando eu falo fazer uma vassoura de garrafa PET, eu estou fazendo uma reutilização daquela garrafa. Então, são conceitos que a sociedade ela precisa estar inteirada, né? Ela precisa, na verdade, se apropriar dessas informações. Ela precisa da educação e precisa se organizar, né? Porque, de uma certa forma, todos os produtos que a gente utiliza, a maioria, vamos dizer assim, elas são passíveis de reciclagem. Mas para compensar para a indústria reciclar, ela precisa de um volume muito grande. É por isso que é importante a questão das cooperativas de catadores, né? Nas cooperativas, você junta uma quantidade grande de produto que compensa para a indústria pegar e fazer reciclagem, né? Então, a gente precisa de organização social, ecologia social. Então, a gente precisa identificar que dentro da nossa sociedade existe um problema de acúmulo de lixo. A gente precisa repensar os nossos modos de consumo e de produção. A gente precisa viabilizar o descarte correto e o retorno desse material para a indústria para que ela possa fazer a sua parte de reciclagem. A gente vive numa sociedade consumista e o mercado ele se aproveita disso, uma vez que cada vez ele vai lançando produtos novos e aí vai estimulando você a comprar mais, a consumir mais, a acumular mais. Então é todo
é muito complexo, né? Então, eu preciso ter essa consciência de que determinados produtos eu sou imposta a consumir. Tem determinados produtos que eles não são ecologicamente corretos, nem ambientalmente saudáveis. Eu preciso viabilizar o descarte, porque uma das coisas que é muito enfatizado nessa legislação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a questão da corresponsabilidade. Então, a gente compartilha a responsabilidade. A partir do momento que eu compro um produto, eu sou responsável pelo descarte daquele produto. E, assim, isso é uma coisa muito nova dentro da minha sociedade, né? Então, se você compra um produto, você descarta em qualquer lugar, aí se você pergunta, nossa, por que você jogou ali? Ah, que se dane, né? O outro que recolha, o outro que leve, né? A prefeitura que faça o seu trabalho e leve para onde? Eu nem sei para onde, né? A sociedade, ela não sabe se o município dela tem um lixão, se é um aterro sanitário, se é um aterro controlado, quais são os municípios que estão envolvidos nessa coleta, quais são os impactos ambientais ou sociais que isso existem, ela não sabe, entendeu? E assim, também, por conta até da própria estrutura social, ela não tem tempo para saber, né? Então, por isso que a ecologia social ela é importante, porque ela repensa esses modos de vida das pessoas e tenta fazer com que ela tenha mais tempo para olhar para essas outras questões. Então, como uma pessoa comum pode ajudar nessa divulgação, né? Para que a gente possa fazer o descarte de uma forma correta, conveniente, para que não haja problemas maiores com o aumento de resíduo, assim, que fazem mal para o planeta Terra. O que a gente pode fazer para ajudar na divulgação, no dia a dia doméstico, não é? Vamos aí tentar esclarecer. Esse é um ponto muito importante da ecologia social, né? O que eu posso fazer, né, enquanto cidadão, para contribuir com a gestão dos nossos resíduos. Bom, a primeira coisa é isso, assim, eu já até mencionei, né, repensar. Eu preciso daquele produto, esse produto, eu avaliar a minha compra, eu fazer a compra consciente, saber o que eu estou comprando e depois fazer o descarte correto, né? Então, assim, é pilha, onde será que recolhem pilhas para fazer esse descarte? Não tem nenhum lugar. Então, eu viabilizo isso, né? Na minha escola, na minha igreja, né? Em associações comerciais, né? Então, assim, porque assim, nós temos dentro da nossa sociedade grupos de pessoas organizadas em prol de um benefício, né? Em prol de um objetivo comum. Então, a gente pode incluir dentro dessas sociedades organizadas locais de descarte da sociedade e depois destinar. Em Suzano, por exemplo, nós temos cooperativas de catadores que fazem o destino correto. O que precisa, na verdade, é fazer contato com essas cooperativas e ver o que a gente pode ajudar. Então, por exemplo, no caso da ETEC de Suzano, o que a gente pode fazer? Um ponto de descarte de lixos eletrônicos, né? Já fizemos isso algumas vezes. Então, a gente junta lá uma área, faz contato com o interessado, ele vai lá e recolhe esse material, né? Então, começar por isso. Então, qual é o nosso maior problema? É lixo eletrônico? Quem que pode fazer o descarte correto? Faz contato, escuta, você poderia ir buscar? Porque tem toda essa questão de logística, né? Então, enquanto indivíduo, eu posso buscar aonde é que faz esse tipo de recolhimento. Enquanto sociedade organizada, né, como escolas, igrejas e associações de um modo geral, o que eu posso implantar aqui que vai auxiliar na cooperativa ou que eu posso fazer contato direto com quem recolhe para poder juntar tudo e levar. Hoje em dia eles estão recolhendo aquelas buchinhas, né, dupla face, né, verdinha e amarela,
que aquilo é um problema para questões ambientais, porque ele demora muito e é muito tóxica para o ambiente. Então, estão se juntando. Inclusive, se você levar no correio, eles te dão a embalagem e é descartado, né? E a indústria, ela pega de volta para fazer o descarte correto. Então, assim, algumas empresas já estão atuando na questão da logística reversa. Então, se você quer fazer alguma coisa, você procura o lugar de descarte correto, repense os seus modos de consumo, e enquanto sociedade organizada, viabilize esse acúmulo de material para descartar de forma mais correta. Obrigada, professora Daniela, por esclarecer assim as nossas dúvidas, não é? E também parabéns a você, não é? Por ter essa inspiração para continuar esse trabalho bonito, não é? Que eu vi assim, quando eu fui lá na sua escola, ETEC de Suzano, e vi assim, naquela horta, não é? Comunitária, naquela plantação de árvores, bonito trabalho, não é? Então espero assim, quando for uma nova visita, ver aquela produção já de hortaliças, não é? Daquelas alfaces grandes já. E também das árvores da sakura, árvore ornamental, não é? Já florida. Muito obrigada por hoje e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ai, Marilza, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Agradeço muito a ajuda que vocês nos deram, foi essencial, assim. Na verdade, aquilo é um projeto que sempre vai e volta. Então, a parceria que nós fizemos foi fundamental para que desse esse outro estímulo para a gente continuar, porque a caminhada ela é complicada, né? Tem hora que você tá ali, aí acontece alguma coisa, aí você já desanima e vai indo. Então, assim, a ajuda de vocês foi essencial para dar esse ânimo na gente para continuar, né? Então, é isso. Estamos equilibrados aí na ecologia social, são essas parcerias, são essa ajuda. E eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram por nós, né? E por essa parceria que tá só começando e eu tenho certeza que vão render excelentes frutos ainda no futuro. Conte comigo para o que precisar e é isso. Muito obrigada. Eu, como já disse, fiquei muito encantada com seu trabalho, com a sua disposição e disponibilidade em poder assim repartir conosco todo o conhecimento que você tem. Muito obrigada e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.